Talvez ninguém nunca tenha te falado isso com sinceridade, mas a vida não começa quando você se sente pronto. A vida começa quando você assume responsabilidade. Muita gente fica esperando o momento perfeito, a motivação perfeita, a confiança perfeita. E esse momento nunca chega. A vida começa quando você para de terceirizar a culpa e começa a assumir responsabilidade. E também assumir as suas próprias escolhas. Hoje eu quero te entregar 18 conselhos que eu gostaria de ter recebido antes e que talvez mude a forma como você encara a sua vida hoje. Fala pessoal, meu nome é Aislan, acabei de completar 18 anos no momento em que eu estou gravando esse vídeo, há exatamente uma semana atrás, e esse aqui é o primeiro vídeo do canal. Hoje eu não tô aqui para me bancar de sábio e nem para te ensinar como se eu soubesse tudo, até porque eu tenho 18 anos e eu ainda estou numa fase da minha vida de completo aprendizado. Eu ainda estou aprendendo, errando, caindo, levantando, mas justamente por isso eu quis começar esse canal. E como eu tenho 18 anos, eu quero compartilhar 18 conselhos para a vida, para quem está começando ou para quem está recomeçando a sua vida também. Bora lá? Cara, a primeira coisa é entender que ninguém tá nem aí pra você. Esse primeiro conselho é libertador. Entenda de uma vez por todas que ninguém tá nem aí com você, ninguém tá nem aí para o que você sente, e ninguém tá nem aí para os seus objetivos e para tudo aquilo que você quer realizar ou fazer na sua vida. Eu digo isso, mas não de forma cruel. É realista. As pessoas estão tão preocupadas demais em querer pagar suas contas, em querer alcançar os seus objetivos. As pessoas estão tão ocupadas tentando sobreviver ou até tentando pelo menos viver uma vida que elas realmente almejam, que elas não têm tempo para poder dar atenção por você. Entenda que o mundo não gira em torno de você. Entender isso é libertador, cara. Quando você entende isso, você para de viver com medo do julgamento das outras pessoas, você para de viver em prol das outras pessoas, você para de travar por causa da opinião dos outros e você começa a viver mais a sua vontade do que a vontade dos outros na sua vida. Deixa de provar algo todo tempo e começa a construir algo de verdade. E entendendo isso vai tirar um peso gigantesco das tuas costas. Então não esquece, ninguém tá nem aí pra você. É você por você. O segundo conselho é: emoção não pode decidir por você. Cara, você quer um conselho valioso para sua vida? Não tome decisões importantes quando você tiver dominado pela sua emoção. Emoção, ela é passageira, mas a decisão, ela é permanente. O problema é que muita gente confunde intensidade com um problema de verdade. Quantas vezes você falou algo na hora do impulso e se arrependeu depois? Eu mesmo, diversas vezes. Quantas oportunidades foram perdidas por causa de uma reação precipitada? Sentir é humano, mas maturidade é você saber separar a emoção para então decidir com clareza. Então não esquece desse conselho. O terceiro conselho é: pare de viver em prol da aprovação dos outros, da aprovação das outras pessoas. Não viva tentando ser bom para todo mundo. Eu confesso que até hoje é difícil seguir esse conselho para mim, porque eu sempre fui uma pessoa muito boa, só que eu muitas vezes confundi bondade com agradar todo mundo, e isso não pode ser confundido de forma nenhuma. Quanto mais você tenta agradar todo mundo, mais você se afasta de quem você verdadeiramente é. Sempre vai existir alguém que não vai gostar de você, sempre vai existir alguém que vai discordar das suas escolhas, principalmente sempre vai existir alguém que vai te julgar, independentemente das escolhas que você tomar na sua própria vida. A gente simplesmente tem que entender que a vida funciona assim e que hoje o mundo, infelizmente, funciona desse jeito. O problema não é as pessoas não gostarem de você. O problema é você se abandonar para poder ser aceito por essas pessoas. Então, não esquece esse terceiro conselho, porque ele é valioso e eu realmente queria ter escutado ele bem antes de completar os meus 18 anos. Cara, agora aqui vai um conselho valioso de finanças. Gaste menos do que você ganha e tenha uma reserva de emergência. Isso parece ser uma coisa simples e muito clichê, falada pelos coaches de finança ou pelas pessoas que trabalham com finanças, mas realmente todo mundo sabe que é uma coisa que 90 ou 80% da população brasileira ou mundial não segue esse princípio. A maioria das pessoas vive no limite e qualquer imprevisto que aconteça acaba virando desespero. Ter uma reserva de emergência não é sobre luxo, cara. Entenda que é sobre segurança. Segurança tanto para você, quanto para sua família, quanto para aqueles que você também ama. Ter uma reserva, cara, é sobre você ter paz.
é sobre você saber que um problema, ele não vai te quebrar por completo. Eu li um livro chamado Pai Rico, Pai Pobre, e é um livro que todo mundo que gosta de finanças já viu esse livro, já ouviu falar, ou pelo menos já leu uma vez na vida. E com ele, cara, eu entendi que educação financeira não é sobre ganhar muito. Educação financeira é sobre você saber administrar o seu próprio dinheiro. Eu já me ferrei muito, principalmente com o cartão de crédito. Meus pais, quando eu tinha 17 anos, olha, quando eu tinha 17 anos há o quê? 2 semanas atrás. Mas no ano passado, em 2025, eu acabei tendo um certo descontrole com o cartão de crédito. E, cara, eu sempre peço pra vocês tomarem muito cuidado com isso, porque é uma coisa que pode te desfavorecer lá na frente. Hoje eu tô com uma dívida, cara, que foi uma dívida que eu acabei fazendo por conta do cartão de crédito e não foi por falta de conselho. Eu até tive conselhos, principalmente da minha mãe, para eu tomar muito cuidado com o cartão de crédito. Mas infelizmente eu não acabei ouvindo esse conselho e hoje eu estou pagando uma dívida que não era para me estar com essa dívida. Mas toma muito cuidado, cara, e cria uma reserva de emergência para você não se lascar depois. Continuando os conselhos financeiros, o quinto conselho que eu tenho para te dar é guarde dinheiro e invista no seu futuro. Cara, não caia naquele pensamento das outras pessoas que elas sempre falam: "Ah, quando sobrar eu invisto". Cara, você sabe que nunca vai sobrar se você continuar com esse pensamento. Comece pequeno, cara, mas começa. Lógico que eu não vou vir aqui para você falar que você vai ficar rico com investimentos a curto ou médio prazo, porque investimento é para longo prazo, cara. Mas daqui 10, 15, 20, 30 anos, até 50 anos, você vai olhar para trás e falar: ainda bem que eu comecei a investir, ainda bem que eu comecei a poupar, a guardar dinheiro. Então, cara, não esquece disso. Esse conselho é valioso para sua vida. Cara, depois vem outro conselho, o sexto conselho, que também é uma coisa valiosa, que é não viva de aparência. Cara, durante muito tempo da minha vida, principalmente em relação às minhas finanças, eu sempre quis viver muito de aparência. Isso geralmente ali nos meus 15 anos de idade. Com 15 anos de idade, mais ou menos, eu já ganhava ali o meu próprio dinheiro. Eu sempre fui um cara com uma mente muito empreendedora. Então eu sempre gostei ali de trabalhar. A minha mãe, ela tem uma loja, né, e tinha uma loja também naquela época. E na época eu vendia muitos calçados, né, e eu ganhava bastante dinheiro. Ali ainda com 15 anos de idade, pegava todo aquele dinheiro. Eu gastava mais do que guardava. Eu era meio receoso em ficar guardando dinheiro. E isso foi uma coisa que não me beneficiou no longo prazo. Eu lembro que um dia a gente foi numa festa de aniversário. Na verdade, não era uma festa, a gente foi comemorar o aniversário de um amigo meu e a gente foi numa pizzaria. E, cara, naquele dia eu entendi exatamente o que era esse conceito de não viver de aparência. Muitas pessoas ali falavam: nossa, o Aislan, ele é o mais rico da turma, o Aislan, ele é o playboy, o Aislan, ele é não sei o quê. Isso inflava bastante o meu ego. Eu olhava para aquilo e eu falava: cara, eu me sinto bem quando as pessoas falam isso de mim, mas a gente tem que tomar cuidado na hora que a gente ouve muitas pessoas falarem isso da gente. E naquele dia eu lembro que eu tinha pouco dinheiro para gastar. Eu acho que eu tinha levado uns R$ 100, R$ 130, que era um dinheiro que eu ia usar para poder investir em outro calçado, para poder revender um pouco mais caro. É coisa que todo empreendedor faz. O rodízio era mais ou menos R$ 35 por pessoa. E ainda sobrou bastante dinheiro, que eu tinha acho que uns R$ 130. E o que que aconteceu? Apareceu um menino ali querendo vender doce, né? A gente chegou naquele dia lá, ele ofereceu vender doce, todo mundo ali falando que tava sem dinheiro, todo mundo se retraiu. Mas na hora que todo mundo se retraiu, todo mundo olhou pra mim e falou: ah lá, o Aislan tem dinheiro, pô. Esse aí, cara, é o cara que mais tem dinheiro aqui. Todo mundo começou a me pressionar, falando: ah lá, ele tem dinheiro mesmo. Por todo mundo me dar essa pressão naquele dia, eu olhei e falei: os caras acham que eu sou o mais rico da turma. Eu tenho que provar isso pra eles. Cheguei lá, comprei um bombom, né? Um bombom era R$ 3 cada bombom. Nossa, mas é um bombom desse tamanho aqui, um negócio caro pra caramba. Mas beleza, comprei pra ajudar. Só que aí na hora eu falei: cara, eu vou provar que eu sou rico mesmo, vou provar que eu tenho dinheiro mesmo. Eu vou pegar um pra mim, eu vou pegar um pra todo mundo. E, cara, tinha umas 10 pessoas na mesa, não sei mais ou menos quantas, eu acho que tinha umas 8, 9, 10 pessoas na mesa, não lembro mais ou menos. Eu paguei, você esquece, vai querer? Opa, vai. Todo mundo começou a pegar, que deu 30, R$ 35, alguma coisa ali. E tinha, na verdade, tinha dado um valor até um pouco mais acima. Aí eu vi, o cara tinha roubado ainda dinheiro de mim. Ele me deu uma quantidade, me passou um valor, sendo que o valor era bem menor. Então eu acabei me lascando financeiramente falando. E logo depois que esse cara ofereceu os bombons, o que que aconteceu? Já chegou um amigo meu ali falando: ô Aislan, eu tenho, já que você tá podendo hoje, né? Então eu tô vendendo uma rifa, que tal? Eu não lembro se a rifa era mais ou menos 10, R$ 12, alguma coisa do tipo, ou se era R$ 20. Não lembro mais ou menos, mas ele falou: Aislan, quero comprar aqui, compra uma rifa aqui pra mim, por favor. E aí eu, querendo ajudar o cara, já que eu tava com dinheiro, pô, eu fui lá e ajudei o cara.
Beleza, chegou lá, ele nem me deu nada para assinar depois, acabou esquecendo e depois eu nem acabei ganhando nada na rifa. Eu praticamente dei dinheiro de graça. E ainda depois eu ainda quis ainda me aproveitar, sabe aquelas máquinas que você coloca dinheiro para colocar, pegar aqueles bichinhos de pelúcia? Ali eu torrei basicamente quase todo o meu dinheiro. O que era para ter R$ 95, eu acabei gastando quase tudo. Eu fiquei no final do dia com 10, R$ 15. E me surgiu uma angústia tão grande. Eu falei, cara, nunca mais eu vou querer viver de aparência. Então esse aí é um conselho valioso que eu dou para todo mundo que está assistindo esse vídeo. Sétimo conselho é uma coisa que eu amo, é uma filosofia que eu amo estudar. Já li vários livros sobre esse assunto, é pratique o estoicismo. Cara, o estoicismo, ele é uma filosofia que é basicamente assim: você só se preocupa com aquilo que está no seu controle. Se algo não está no seu controle, você concorda comigo que vale a pena você se preocupar com isso? Na minha visão e na minha concepção, não. Cara, hoje em dia as pessoas elas estão muito preocupadas com coisas que nem estão no controle delas. E era muito valioso eu seguir esse conselho, graças a Deus eu aprendi isso cedo. E hoje em dia é muito difícil algo me afetar. Eu olho para esse algo que aconteceu, para essa situação, para essa circunstância, e eu penso: isso está no meu controle? Se não está, então para que eu vou me preocupar? Vamos supor que você está na sua escola ou no seu trabalho e de repente começa a chover e você está de moto. Você vai chegar todo molhado no trabalho, só que você olha e fala: cara, choveu, isso está no meu controle? Não tá, então pra que eu vou me preocupar? Então não esquece esse conselho, que esse conselho é valioso. Pratique sempre o estoicismo na sua vida. Cara, a segunda coisa é: aprenda a controlar os seus impulsos. Nem tudo que você sente precisa virar atitude. Nem todo pensamento precisa virar palavra. Impulsividade, cara, custa caro. Custa relacionamento, custa respeito, custa oportunidade, custa muita coisa. Quem aprende a parar, respirar antes de agir, sai na frente em praticamente tudo na vida. Então não esquece esse conselho não. Cara, o nono conselho: aprenda a reconhecer o seu valor. Cara, nunca confunda humildade com querer se diminuir. Muitas vezes eu acabei me diminuindo para poder caber em um lugar em que não me cabia ali. Você pode sim ser humilde, você pode sim ser uma boa pessoa, só que você tem que saber quem você é. Você não pode deixar com que as pessoas ultrapassem os seus limites. Não baseie o seu valor na opinião das outras pessoas. Você tem valor mesmo quando ninguém tá te aplaudindo, mesmo quando você ainda tá no processo. Décimo conselho, cara: cuide do seu corpo, cara. Cuide da sua saúde física, não só física, mas também mental, emocional, espiritual. Mas o principal conselho aqui, esse décimo conselho, é: cuide do seu corpo, cara. Faça uma academia, vai correr, vai praticar um exercício, um esporte, alguma coisa que você goste, mas, cara, se movimente. O seu corpo precisa se movimentar para sua mente poder funcionar. Seu corpo é um instrumento que te acompanha em tudo. Cara, negligenciar saúde hoje é você negligenciar o seu futuro amanhã. Se você negligenciar a sua saúde, você está colocando ela totalmente em risco futuramente, cara. Vai chegar uma hora em que você não vai ser tão jovem quanto você é, vai chegar uma hora que você não vai ser tão forte quanto você é. Você simplesmente não vai conseguir poder desfrutar e fazer tudo que você sempre conseguiu fazer. Uma hora essa hora vai chegar, uma hora você vai se envelhecer, uma hora nada desse corpo belo e bonito que você tem vai estar em você novamente. Então se exercite e preocupe com a sua saúde logo cedo. Muitas pessoas pensam e falam: ah, mas eu sou novo, tem muito tempo, ainda tem uma vida para viver, a gente só se vive uma vez. Cara, não caia nessa de que você só se vive uma vez. Na verdade, você morre uma vez. Você só morre uma vez, cara, porque viver, você vive todos os dias. Conselho número 11, muito atrelado ao conselho anterior, é: saúde mental também é prioridade na sua vida. Não normalize viver cansado e nem sobrecarregado o tempo todo. Descansar não é preguiça, descansar é necessidade. Saúde mental equilibrada te ajuda a viver com menos peso e muito mais clareza. Conselho número 12, observe como você vive os seus dias. A vida não é feita de grandes momentos, mas ela é feita de grandes hábitos. Pequenas escolhas todos os dias vai definir quem você vai se tornar no futuro. Então, cuide bastante da sua saúde emocional, da sua saúde física, mental, e observe muito como você vive os seus dias e observe muito quais são os seus hábitos diários. Cara, conselho número 13, principalmente na área profissional: seja o melhor naquilo que você faz.
Cara, não faça nada de qualquer jeito, mas faça com excelência, faça com vigor, faça com vontade, cara. Mesmo quando ninguém tá olhando, o mundo sempre abre mais espaço para quem entrega mais do que o esperado. Tem um livro que eu li, cara, que ele se chama Quem Aprende Enriquece, Napoleão Hill. Quem Aprende Enriquece. Eu li esse livro, cara, em 2022. É um livro bem curto ali, se eu não me engano tem umas 200 páginas, mas ele vem com diversos ensinamentos maravilhosos. E um desses ensinamentos que esse livro dá, cara, não trabalhe apenas por dinheiro, cara. Trabalhe para você conseguir muita experiência de vida e conseguir muita maturidade. Você deve entregar cada vez mais do que as pessoas esperam de você, principalmente no trabalho. Cara, toda vez que você for trabalhar, cara, se o seu chefe te pedir para você fazer uma coisa, você vai lá, faz uma coisa e faz outra ainda que vai beneficiar a empresa dele. 14º conselho: além de você fazer e entregar mais do que se espera, faça o básico bem feito. O básico bem feito é o essencial para você dominar qualquer área da sua vida. 15º, entenda que constância constrói o seu futuro. Isso aí é uma coisa que todo mundo já deveria saber e eu acredito que a maioria das pessoas sabem disso. A motivação ela vai e vem, mas a disciplina ela permanece. Entenda que disciplina é o que você precisa para não precisar depender de motivação. Muita gente fala que não tem disciplina. Eu não concordo com essa fala. Por quê? Porque, cara, disciplina todos nós temos. Eu tenho disciplina, você tem disciplina, todo mundo tem disciplina. A única diferença, o único problema, o único padrão que é visto pelas pessoas é que a disciplina, ela só está direcionada para o lugar errado. Então, você tem disciplina. O único problema é que ela só está direcionada para o lugar errado. Quer que eu te provo? Por que para mexer nas redes sociais você é disciplinado? Pô, você é disciplinado, cara. Você fica 2, 3, 4, 5, 6 horas dentro de olhando para uma tela de celular. Isso virou um hábito na sua vida. Então você tem disciplina para mexer nas redes sociais. Você tem disciplina. Só que ela está direcionada para o lugar errado. Você tem que pegar essa disciplina e colocar dentro de algo que vai te fazer crescer, que vai te fazer evoluir. Seja academia, seja ler livro, seja fazer qualquer coisa, cara. E é isso, não esquece desse conselho. 16º conselho, e para mim esse é o conselho mais valioso. Eu acho que dessa lista de 18 conselhos, esse aqui é o principal. Coloque Deus acima de todas as coisas. Para vocês que não sabem, eu sou cristão. Eu frequento a igreja, eu vou na igreja toda semana, sou da Assembleia de Deus, sou evangélico, sou cristão e eu coloco a Deus em cima de todas as coisas, acima de tudo, cara. Acima de relacionamento, acima de família, acima de prazeres, acima de tudo, acima de trabalho, acima de conquistas, acima de tudo. Então, colocar Deus acima de todas as coisas é primordial. Não só quando tudo estiver dando errado, mas como a base da sua vida. Quando Deus é o centro, as outras coisas elas se alinham completamente e eu sou prova viva disso. Claro, a fé ela não elimina problemas. Já diz a Bíblia naquele versículo: no mundo tereis aflições. Mas a fé, cara, ela te dá força. A fé, ela te dá o propósito para você atravessar qualquer fase difícil da sua vida. 17º conselho, que falando ainda sobre espiritualidade, que está muito atrelado ao último conselho, cara, é leia a Bíblia todos os dias, cara. Leia a Bíblia todos os dias. A palavra não muda só comportamentos, mas ela transforma a sua mentalidade, o seu caráter e principalmente o seu coração. Ela te corrige quando você está errado, claro que sim, só que ela te fortalece quando você está fraco e ela também te guia quando tudo parece confuso. Então, isso aqui é primordial. Leia a palavra de Deus, leia a Bíblia todos os dias da sua vida, porque assim como você precisa de se alimentar todos os dias para poder sobreviver, você precisa se alimentar da palavra de Deus para poder se manter firme e para poder se manter forte espiritualmente falando. 18º e último conselho dos 18 conselhos que eu tinha para te dar hoje é você entender que crescer dói. E dói muito. Evoluir dói. Sair da zona de conforto dói, mas ficar parado, viver uma vida rasa, sem compromisso, sem propósito, cara, dói muito mais. Muito também aquela questão de você escolher o seu difícil, cara. É difícil você ir pra academia todos os dias, mas é difícil você se olhar no espelho e não se sentir satisfeito com aquilo que você é hoje. É difícil você manter uma vida saudável, mas também é difícil você viver à base de remédio, viver à base de medicamentos. É difícil você trabalhar todos os dias, acordar cedo,
mas também é muito difícil você ficar em casa sem fazer nada e ficar sendo visto pela sociedade como alguém vagabundo, desculpa pelo termo, mas como alguém que não faz nada da vida. É difícil, principalmente, você conquistar o sucesso, você sair da sua zona de conforto para conquistar aquilo que você tanto almeja, mas também é muito difícil você sentir a dor de não conquistar aquilo que você tanto quer. É muito difícil você não conquistar os seus sonhos. Então, escolha sempre o seu difícil. A vida vai te cobrar um preço de qualquer forma. Escolha pagar o preço do crescimento. E é isso. Se esse vídeo fez sentido para você, fica aqui nesse canal, curta o vídeo, se inscreve, compartilha, comenta o que você achou, comenta dos conselhos que eu dei aqui para você. E isso aqui é só um começo de uma bela jornada. Falou e fiquem com Deus e até a próxima.